Olá, eu sou o Juliano, sou professor e terapeuta aqui da Cefink Terapias e hoje eu vou falar um pouco sobre terapias naturais e o tema argiloterapia. O que é argiloterapia? Argiloterapia é um recurso natural do qual a gente utiliza a argila para tratamentos terapêuticos. O que é argila? Argila é um mineral encontrado no solo, onde a gente utiliza para fazer tijolos, por exemplo, telhas e para fazer tratamentos. Então ela é encontrado, não é em toda parte que é encontrada a argila, mas podemos encontrar ela próximo a vulcões, próximos a ambientes que uma certa altura da evolução da Terra foi um ambiente alagado e que acabou acumulando a argila. O que é a argila em si? Deixa eu fazer um desenho. Durante a formação da Terra, não está muito próximo, durante a formação do planeta Terra, existiram muitos processos de erupções vulcânicas. Né? Erupções vulcânicas. Essas erupções vulcânicas, elas formaram o solo terrestre que a gente conhece hoje. Neste processo de transformação do solo terrestre com a ação do intemperismo, que são as chuvas, ventos e etc., as rochas formadas pela ação do vulcão, né, vai formando as rochas, elas vão quebrando. Elas vão quebrando em pequenas partículas. E, claro, este é um processo de milhões de anos. E essas pequenas partículas, elas vão sedimentando em terrenos. Elas vão sedimentando em terrenos alagados. Quando esses terrenos secam, né, e vai compactando essas partículas em dimensões extremamente minúsculas, elas vão se transformando em diferentes tipos de solos. Esses diferentes tipos de solos, onde a gente encontra, por exemplo, as rochas, a gente encontra as rochas, encontra a areia e encontra a argila. Então a argila é uma partícula minúscula, extremamente minúscula. E quando eu digo extremamente minúscula, podemos comparar, por exemplo, um grão de areia. Fazer uma outra comparação. Um poro da pele, né? Um poro da pele, então eu tenho o dedo aqui, claro, né? Aumentando a dimensão, mas eu tenho o dedo e tem vários poros. Se eu pegar este poro, aumentar ele e botar no microscópio, a dimensão, o diâmetro deste poro é de aproximadamente de 80 a 200 micras. O que significa? Ou 200 micrômetros. O que significa isso? Se a gente pegar uma régua, pegar 1 milímetro e dividir aquele milímetro em 1000 partes, a gente vai ter uma micra. Então a gente tem de 80 a 200 micras ou micrômetros do poro da pele. A argila, uma partícula de argila, que é uma composição de minerais, ela é do tamanho de aproximadamente 2 micras. Então ela é bem menor do que um poro da pele que a gente não consegue ver a olho nu. Microscopicamente a gente consegue observar, mas a olho nu não. Então, dito isso, a gente vê que a argila ela é encontrada, né, numa substância geralmente pastosa. A gente encontra geralmente ela na natureza, de forma natural, pastosa. Por exemplo, aqui eu tenho uma argila amarela e a consistência dela, ó, é pastosa. Quem já fez algum trabalho escolar na infância ou até na fase adulta, já fez trabalhos de moldar com argila. Quem já trabalhou com argila, por exemplo, para fazer vasos e bacias, também já trabalhou com argila.
E é muito bom trabalhar com argila, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é identificar o uso terapêutico da argila para tratamentos de saúde e para manter a saúde. Tá? Por que a gente encontra ela na forma de pasta, assim, geralmente? Porque ela tem uma capacidade na estrutura molecular dela muito grande de absorver a água. Então ela absorve muita água. Então, além de tratamentos terapêuticos, ela é utilizada, por exemplo, para jardinagem, é utilizada para a produção de tijolo, é utilizada para produzir a casa, né? Produzir uma parede, por exemplo. Então ela tem uma versatilidade muito grande. Como recurso natural terapêutico, quais são os benefícios da argila? Antes de falar quais são os benefícios da argila, eu gostaria de falar que existem duas formas básicas de utilizar a argila. A forma externa, que é quando a gente aplica a argila de forma externa em partes do corpo, e a forma interna, que é quando a gente toma a argila ou come a argila. Como assim come? Come, coloca na comida, ela tem milhares de minerais. Por exemplo, essa argila vermelha, da onde a gente, né, consegue com o fornecedor, pelo laudo de análise dele, essa argila vermelha que contém mais de 35 minerais. Então ela fornece ao corpo muitos minerais pela alimentação. É claro que a gente tem que ter alguns cuidados durante essa alimentação ou durante tomar. O uso interno tem umas restrições maiores do que o uso externo. O uso externo ele é muito versátil, muito simples. É só aplicar a argila. Já o uso interno tem que ter alguns cuidados com a alimentação. Tá? Qual argila eu escolho? Por exemplo, eu tenho aqui uma argila em pasta amarela. Mas eu posso ter uma argila em pasta vermelha, eu posso ter uma argila em pasta bege, eu posso ter uma argila em pasta preta e cinza, e uma variedade de cores, verde, né? Então eu posso ter diversas cores de argila em diversas formas. Da mesma forma, eu posso ter uma argila preta em pó, né? Minha mão está ficando escura, a gente fica mexendo na argila. Mas eu posso ter argila branca em pó, argila verde em pó, argila vermelha em pó, ou misturada vermelha com branca, rosa em pó. Só que a em pó, ela é a argila em pasta que foi extraída e foi processada, ela foi secada e, né, triturada, ela acaba, né, moendo muito fácil, vamos dizer assim, quando ela é secada. Eu gosto mais da argila em pó, porque ela é mais versátil, eu posso preparar a textura dela conforme a minha necessidade. E eu posso usar ela internamente mais fácil, além de ter uma garantia um pouco maior sobre a questão de desinfecção da argila, né? Então o processo de secagem ele acaba proporcionando isso, ou porque tu vai secar no sol, ou vai secar numa estufa, que não é muito recomendado, né? Mas este processo acaba proporcionando à argila uma garantia maior para o uso interno. Mesmo assim, é preciso fazer alguns testes, alguns estudos para identificar se ela é uma argila adequada para o uso interno. Então vocês viram que existem várias cores de argila. E isso influencia na escolha para um tratamento, tanto para um tratamento terapêutico quanto para um tratamento estético, mas ela não é a principal diferença nessa escolha terapêutica. Qual que é a principal diferença na escolha de diferença, no meu ponto de vista? É o tipo da argila. Como assim o tipo da argila? Existem diversos tipos de argila. Existe a argila montimorilonita, argila caulinita, argila ilita, e cada tipo pode ter as mesmas cores. Eu posso ter uma argila ilita verde e uma argila montimorilonita verde. E o que isso diferencia no tratamento? O que diferencia uma argila ilita e uma argila morilonita é o poder
poder de absorção ou adsorção. Genericamente, este poder de absorção ou adsorção, dependendo do tratamento, não vai fazer diferença. Mas num tratamento mais específico de argila, com argila, ele faz a diferença. Porque uma vai absorver mais fluidos, a outra vai captar e adsorver e grudar na estrutura molecular, nas paredes da argila, né, na superfície de cada partícula, maiores substâncias, como por exemplo metais pesados. Então isso influencia no tratamento e na escolha da argila. Só que descobrir qual é o tipo de argila não é tão simples assim. A não ser que o fornecedor diga qual o tipo, ou você faça um teste laboratorial, né, onde vai identificar que tipo de argila tem, ou faz testes simples físico-químicos. Eu, né, desenvolvi alguns testes simples para identificar o poder de absorção e adsorção e testes físico-químicos e biológicos para identificar o poder antibactericida da argila, né, e quanto tempo ela leva para começar a produzir algum elemento biológico dentro de uma estrutura fechada. Então, mas esses testes são meus, né? São métodos meus, particulares meus, de identificar. Então, isso não é para qualquer um. Eu até ensino isso nos meus treinamentos, mas tu não vai encontrar esses testes assim na internet, por exemplo. Tá? Então, essa escolha da argila é importante. Então, o tipo de argila é importante. A cor da argila é importante, porque cada cor ela tem essa sua variação devido à presença de um mineral mais específico que o outro. Aqui tem, por exemplo, tem mais cobre e ferro, aqui tem mais magnésio, mais cálcio e assim por diante. Esses minerais, eles vão atuar de forma diferente dentro de um tratamento. Tratamento do que, Juliano? Tu já falou tratamento, mas tratamento do que? Tratamento do que você quiser. Pode usar um tratamento complementar com argila ou muitas vezes um tratamento específico com argila. No nosso caso, né, minha esposa, meu filho, a gente usa tratamentos específicos de argila e dificilmente vai usar algum tratamento sintético. Praticamente nosso tratamento é todo natural. Faz aproximadamente o quê? 5, 6 anos que a gente não toma um remédio sintético, somente por tratamento por via natural. Então é possível tratar somente com terapias alternativas naturais? Sim, é possível. Agora, se tu já está numa condição de doença, né, é importante, sim, buscar auxílio médico, buscar auxílio terapêutico, buscar auxílio de um profissional antes de querer fazer um tratamento natural. Então, o tratamento natural funciona. Estou doente, já tenho uma doença diagnosticada. Posso complementar com tratamento natural? Sim. Perfeito. Tu não vai simplesmente depender de um tratamento sintético ou de um tratamento de um terceiro. Tu vai atuar na tua própria saúde, na tua própria saúde do teu corpo. E nada melhor que um tratamento natural do que a argiloterapia. A argiloterapia é quase um instinto humano, um instinto do ser como um ser humano que evoluiu de um ser animal. Porque a argila tem uma compatibilidade muito grande com o corpo humano. Os minerais presentes na argila estão presentes no nosso corpo também. Tá? Só que a gente não pode fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Né? Existem regras, existem princípios de ser utilizado a argila de forma correta. Porque se eu utilizar de forma incorreta, posso prejudicar a minha saúde. Tem uma frase muito importante que eu gosto que é: não é porque é natural que não faz mal. O natural também pode prejudicar bastante a nossa saúde. Eu estava falando antes do tratamento. Tratamento do quê? Principalmente tratamento do sistema digestivo, desde da mastigação, passa pelo esôfago, estômago, pâncreas, baço, intestinos, fígado.
Tratando o sistema digestivo com a argila, automaticamente nosso corpo começa a restabelecer saúde. Então, um dos principais tratamentos com a argila é do sistema digestivo, tanto externamente quanto internamente. Claro, com algumas restrições, principalmente da questão alimentar, e como quando a gente fala em terapia holística, a gente sempre vai falar também de padrão mental, de padrão de pensamento. Mas principalmente a argila vai atuar para retirar febres internas, né, dos intestinos. A grande maioria dos problemas de febres estão presentes no intestino. A argila também atua em dores, em problemas articulares, né, ombros, cotovelos, punhos, joelhos, quadril, coluna, né? Então ela atua muito bem nessas articulações, porque geralmente as articulações elas estão envolvidas com processos inflamatórios, como artrite, artrose, e esses processos inflamatórios causam dor, rigidez. E a argila ela atua neste processo de anti-inflamação, proporcionando alívio nessas articulações, além de fornecer nutrientes para estes locais articulares, né? Geralmente, com uma inflamação tem febre, então ela atua como um antitérmico nessas regiões, proporcionando então o benefício de analgésico, de aliviar a dor. Então ela só neste pequeno exemplo que eu dei já foram 4 benefícios bem específicos da ação da argila. O uso interno, ela atua absorvendo gases, toxinas de fermentação, devido à nossa alimentação inadequada. E isso já promove um alívio para todo o corpo, porque os gases podem ficar acumulados em diversas partes do corpo e provocar até dor de cabeça, apertos no peito e acreditar que é do coração e não, são gases de fermentação. E toxinas que, devido a uma fermentação inadequada, vão provocar apodrecimento, né? Apodrecimento de substâncias, e essas substâncias acabam se infiltrando no nosso sangue e levando para todo o corpo toxinas que vão prejudicar, promover inflamação, promover infecção, promover dor e promover diversas doenças, e a gente não sabe por quê. Voltando aqui, eu vou ensinar numa outra aula como preparar argila em pó, como preparar argila em pasta de forma básica. Existem diversas receitas onde a gente acrescenta ingredientes, como por exemplo plantas medicinais, fluidos terapêuticos como óleo, óleos essenciais, outras substâncias como por exemplo mel, né, alguns azeites, algumas substâncias que vão complementar um tratamento à base de argila. Um tratamento à base de argila, antes de finalizar e mostrar quais são os tipos pelas cores e as aplicações de acordo com as cores, 3 coisas são fundamentais. A técnica, que é a aplicação correta, o uso correto, tanto externo, né, quanto internamente. Então, a técnica. A alimentação. E aqui entra a combinação alimentar, a qualidade do alimento e a condição, né, dessa alimentação. E os padrões mentais. Claro que como uma técnica terapêutica natural de argila, né, argilo, que vem de argila, e terapia, que vem de cuidados, por isso argiloterapia, a técnica em si é a aplicação da argila. Essas outras duas aqui são complementos para um tratamento efetivo à base de argila. Então quando as pessoas dizem, eu usei argila e não funcionou porque fez errado. Não funcionou porque talvez pegou uma argila de barranco. E quando eu digo argila de barranco, geralmente as pessoas pegam, vê um barro vermelho, principalmente aqui na região onde eu me encontro, região sul do Rio Grande do Sul, região central do Rio Grande do Sul.
e tem muito barranco vermelho, muito solo argiloso, as pessoas pegam essa argila desses barrancos e não é uma argila adequada para um tratamento terapêutico. Pode trazer algum benefício? Pode, como aliviar, por exemplo, uma temperatura. Pode trazer esse benefício, mas isso pode trazer também riscos, porque a gente não sabe como é que essa argila pode se encontrar. Ela pode estar cheia de parasitas, ela pode estar cheia de agrotóxicos, de pesticidas. A gente tem cidades muito próximas a regiões de regiões rurais onde é encontrado argila e pode não ter muita poluição nessa região rural, mas essa poluição pode vir por nuvens, através de chuva ácida, por exemplo, né? Então essa argila pode estar contaminada e isso é um risco. Então existe uma regra média de que a profundidade mínima do solo para se cavar, né, para se ter uma argila aproximadamente com uma certa qualidade, em torno de 1,5 metros de profundidade, tá? Para obter uma argila adequada. Então, extraindo essa argila de um terreno que tu saiba ou que tem ideia que ele nunca teve uma ação do homem em cima dele, né? Pode-se extrair essa argila com alguns cuidados. Pegou essa argila, o ideal é secar ela ao sol e então armazenar ela seca. E daí a gente tem uma argila com maior tempo de validade, vamos dizer assim, embora não tenha-se alguma restrição em termos de validade na argila, mas no Brasil a gente sabe que o prazo máximo para todo produto comercializado é de 5 anos. Mesmo que o produto vá além, o prazo máximo é de 5 anos, o prazo de validade, aqui no Brasil. Tá? Extraiu a argila para uso próprio, né? Ou para comercializar. Se for comercializar, tem que se fazer alguns exames para garantir a qualidade terapêutica da argila, ou pelo menos garantir que ela não é uma substância tóxica. Nossas argilas no Brasil elas têm uma qualidade muito boa, mas a gente sabe que em algumas regiões do mundo tem argilas com metais pesados muito grandes. Então, nem sempre a argila é adequada para um tratamento terapêutico. Pode ser uma argila carregada com chumbo, por exemplo, ou carregada com mercúrio, e a gente sabe que essas duas substâncias têm grandes condições de desenvolver problemas com câncer. Né? Então, não é qualquer argila. Esses tempos eu escutei de um cliente que ele escutou de um familiar que argila era argila, barro é barro. E barro não é barro. Argila não é argila. Então existem diferenças sim de argila terapêutica e argila comum. E geralmente uma argila comum, argila utilizada, por exemplo, para floricultura, é uma argila mais comum, é uma argila que não tem essa necessidade, essa restrição de qualidade para uso interno. Então, se informe principalmente com o fornecedor, aonde está comprando. Se ele não tiver essa informação, faça testes. A gente faz os testes físico-químicos e faz testes terapêuticos, como por exemplo, radiestesia, testes da biossaúde, né, o bioteste, para identificar se a argila tem uma qualidade mínima para um tratamento terapêutico, além de testes para observar se ela tem uma ação antibacteriana, porque a argila pura e devido à composição de seus minerais, como por exemplo o alumínio e o silício, ela tem uma ação antibacteriana muito forte, muito presente e atua num processo de cicatrização de ferida muito grande. A gente não vai ver isso aqui, mas existem diversos estudos de casos onde o melhor tratamento é feito com argila. E daí as pessoas podem dizer que um tratamento natural à base de argila é bobagem, é crendice. Tem estudos de casos comprovando tratamentos com queimaduras graves, tratamentos com escaras graves, onde o único tratamento mais efetivo foi a base de argila, com imagens demonstrando o tratamento completo. É claro que não é um tratamento de um dia, de 2 dias, é um tratamento de 1 ano muitas vezes, mas o resultado muito positivo nesse tratamento.
Se eu pegasse e mostrasse essa imagem para vocês neste vídeo, muitas pessoas aqui com certeza iam se apavorar da condição, iam se apavorar com a condição das pessoas que foram tratadas com argila e que tiveram esses resultados. E tratamentos feitos com animais. Animais, principalmente, tem um estudo muito bom, que é um estudo feito com equinos, com cavalos, onde eles se lesionam, e o tratamento simplesmente feito com argila em pó, aplicando a argila e a renovação celular muito grande em 15, 20, 18 dias. Muitas vezes mais rápido do que um tratamento à base com pomadas específicas. Eu não estou dizendo para abandonar um tratamento de um estudo à base de pomadas para usar argila, porque a gente precisa ter um estudo mais profundo disso, e não é neste vídeo curto que a gente vai fazer isso, tá? Mas eu estou dizendo que um tratamento à base de argila é um tratamento muito efetivo, aplicado corretamente, feito corretamente, ele vai te trazer grandes resultados. Convido vocês agora para observar essa tabela aqui, que é uma tabela onde eu estruturei algumas cores, e dentro dessas cores, né, eu dividi as principais propriedades e indicações para estética e para terapêutica, né? Em algumas palavras-chave, como por exemplo argila verde. Argila verde, a palavra-chave que eu tenho para argila verde é a versatilidade. Por que a versatilidade? Seria o meio termo para todos os tratamentos terapêuticos. É uma argila muito versátil, muito boa. Então as principais propriedades da argila verde: ela tem uma ação desintoxicante, bactericida, cicatrizante, absorvente, se ela for montimorilonita, remineralizante e um analgésico tópico. O que é um analgésico tópico? Ele alivia a dor. Por exemplo, tu bate, né, teve uma pancada, teve uma batida, não tem o que aplicar, ou tem uma farmácia natural em casa, que no nosso caso, por exemplo, aqui nós temos preparados argilas, então tem uma batida, tem uma ferida, tem uma cicatrização, a gente aplica argila. Então ela alivia a dor e ao mesmo tempo já vai trabalhando a ativação da circulação. Então, para estética, ela é utilizada para pele oleosa, cravos e espinhas. Como terapêutico, ela ativa então a circulação do sangue periférica. O que é circulação sanguínea periférica? É a circulação mais próxima da pele, tá? Não é uma circulação profunda. Auxilia na esfoliação da pele, combate edemas, que são inchaços, promove uma renovação celular e alivia dores articulares e musculares. Renovação celular, por exemplo, numa ferida. O que eu recomendaria, por exemplo, numa ferida? Se a ferida está aberta e exposta, tu lava a ferida e aplica ela em pó. Então ela vai promover essa secagem e absorver alguma toxina, alguma bactéria, né? Além de limitar a além de limitar a proliferação de agentes patogênicos, como por exemplo uma bactéria, né? A argila branca. Então, a palavra-chave da argila branca eu identifico como pele, como clareamento, como face. Então, geralmente a argila branca é utilizada principalmente para procedimentos estéticos. E uma dica, pessoal, não façam essas bobagens que a gente vê na internet, onde as pessoas aplicam argila e deixam a argila secar, aí tu vai lá e olha aquilo e acha que aquilo é bonito e aquilo vai trazer benefícios. A argila, quando resseca, quando ela seca na pele, ela se torna corrosiva. Então ela acaba muitas vezes destruindo a camada superficial da pele. As propriedades da argila branca: cicatrizante, desintoxicante. Isso para uso externo. Observação, estudo para uso externo nessa tabela. Não estou falando nada para uso interno aqui. Então, cicatrizante, desintoxicante, promove a elasticidade, é um anti-inflamatório muito bom e promove uma esfoliação mais suave. A argila branca, ela substitui o talco para partes úmidas do corpo, por exemplo. Cravos, espinhas, manchas, rugas, sinais de expressão, peles sensíveis, peles normais. Indicação terapêutica: inflamação, para elasticidade, a oxigenação da pele, para problemas intestinais, principalmente, né, para uso interno, e atua como um talco, que nem eu já falei, né, por ter um pH mais neutro.
Tem as outras argilas aqui, amarela, vermelha, preta. Eu não vou falar porque a gente vai prolongar muito esse vídeo. Mas esta tabela está junto aqui neste book que eu tenho aqui embaixo no link. Esse book tem 34 protocolos terapêuticos à base de argila. São receitas básicas de aplicações em problemas de saúde, tá? Que não vão trazer um milagre, mas já dão a noção para você entender como aplicar corretamente a argila. E eu vou disponibilizar essa tabela junto neste e-book. Tá? Então, se você tem interesse, tem um custo porque foi base de um estudo que eu fiz. Então, tem um custo, tem tempo que eu utilizei para gastar e para produzir ele, que faz parte do treinamento. Então, este e-book tem um custo, mas é um custo bem baixo, bem pequeno. Então, se tu tem interesse de saber como utilizar melhor a argila, né, é só clicar no link aqui que vai ser direcionado para uma página de venda do e-book. E eu vou disponibilizar essa tabela aqui junto com o e-book. Não ia disponibilizar, né, no normal ele não está disponível, mas eu vou disponibilizar ela junto. Então, se tu tem interesse de começar a utilizar a argiloterapia como uma técnica natural para tratamentos de saúde e para prevenir e preservar a saúde, comece pela argila. Então, por que eu recomendo a argiloterapia? Para começar com a argiloterapia? Porque foi assim que a gente começou. Foi assim que a gente começou com o tratamento para o nosso filho. A gente, não sei se vocês já viram outros vídeos, nós contando um pouco da nossa história, mas a gente, quando o Matheus nasceu, ele nasceu e logo em seguida ele desenvolveu uma dermatite, uma alergia muito forte, que machucou muito a pele dele. Né? E ele ficou pulando de galho em galho, de médico em médico, e não sabíamos como lidar com essa situação. Naquela época a gente não trabalhava com terapias naturais, a gente nem conhecia muitas terapias naturais, tinha alguns livros de chá, mas não trabalhava com terapias, não tinha um conhecimento mais aprofundado. E a gente ficava pulando de galho em galho, de médico em médico, atrás de uma solução, e cada médico tinha uma opinião, cada médico falava uma coisa, e ficavam trocando simplesmente antibióticos, e trocavam antibióticos, e trocavam por pomada, e medicamentos fortes, né, que no futuro próximo trariam prejuízo para o Matheus, até que chegou um ponto que eu, né, disse um basta e procurei terapias alternativas. E começamos através da argila estudar e aplicar, e em pouco tempo a gente teve um grande resultado que foi a melhora do Matheus. Então aqui tem algumas fotos, aqui não sei aonde eu vou botar, mas tem algumas fotos para vocês observarem como é que ele era, como foi o tratamento e como ele se encontra hoje, né? Plenamente saudável, sem necessidade de tomar medicamento externo. Então, por isso que eu recomendo a argiloterapia, mas não recomendo ficar parado a argiloterapia. As terapias naturais é uma possibilidade de um campo de possibilidade. A gente começou pela argila, passamos para as terapias naturais e chegamos às terapias holísticas. Então, dentro das terapias holísticas, a gente encontrou um campo muito mais amplo, porque as terapias naturais elas têm um certo limite. E as terapias holísticas elas têm um campo muito mais amplo, que engloba principalmente essa questão aqui, padrões mentais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram dela, deixem um comentário aqui embaixo, compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês acham que precisam escutar um pouco sobre terapias naturais, sobre a argila principalmente. Estão com ideia de começar? Deixem suas dúvidas, deixem sugestões para novos vídeos, né, para as novas possibilidades dentro das terapias naturais, dentro da argila em si. Existe uma série de protocolos, existe uma série de indicações, tratamentos específicos determinados à base de argila, por exemplo, para o sistema digestivo, para o sistema nervoso, para o sistema articular e muscular, para o sistema reprodutor masculino e feminino, para o sistema circulatório, para o sistema cardíaco. Então existe uma série de procedimentos à base simplesmente de argila. Então, se vocês têm interesse neste assunto, deixem aqui um comentário. E se vocês querem
se aprofundar um pouco mais, eu recomendo este book que está aqui embaixo no link. Só clicar, vai ser direcionado e vai ser entregue, né, via online no seu e-mail, no e-mail que você cadastrar. Gratidão, até o próximo vídeo.